e hoje eu vou ter um prazer enorme de conversar com vocês a respeito de vendas e inteligência artificial. A gente vai entender todo o universo que envolve o setor comercial, as funções, as ferramentas, todo o impacto que a inteligência artificial tem causado nesse ambiente de vendas. E a gente vai ter um convidado super especial aqui, o Horácio Pobletti, e eu vou chamá-lo em breve. Antes eu quero saber do Júlio, meu parceiro aqui, o anfitrião junto comigo do podcast, o que ele está achando desse convidado nosso e desse tema de hoje. Vem para cá, Júlio, vamos bater um papo. Opa, já entrou logo o Horácio junto também. Já é um time de peso, já chegando. Não tem essa conversa, não. Cara, assim, Luiz, eu tô super animado com essa conversa de hoje. Eu acho que é um assunto que está no auge hoje. Quando a gente começa a falar de IA, né, tem muito assunto. IA, tudo é IA, na verdade. Né? Hoje ninguém foge mais desse assunto. Mas IA em vendas, bem interessante. Como que a gente pode aumentar o nosso poder de vendas com IA? Então, esse eu acho que é o grande estímulo da nossa conversa de hoje, junto com o Horácio. Show de bola. E eu estou super animado para ouvir desse cara que é quase assim um oráculo da venda, um cara que tem uma trajetória muito grande, já tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalhar juntos. Eu estou muito curioso para ouvir o que o Horácio tem para falar, mas antes de mais nada, Horácio, queria agradecer a sua presença aqui hoje e queria pedir para você se apresentar um pouco, contar um pouco da sua trajetória, qual que é o seu envolvimento com vendas, como que esse assunto fez parte da sua vida e também a sua trajetória em geral, para todo mundo também te conhecer, assim como eu já conheço. Legal, Luiz, legal. Júlio, Luiz, brigadaço por estar aqui. Nossa, é um prazer, é uma honra para mim. Você que está assistindo, compromisso contigo. Eu vou explodir a tua cabeça na próxima hora. E se eu não explodir, você me cobra, tá? Vai valer a pena. Gente, vamos lá. Meu nome é Horácio Pobletti, eu sou o CEO fundador da MNV, da Meu Novo Vendedor. E eu comecei a empreender digitalmente, gente, em 1997, era tudo mato, tá? Então, assim, muita gente que está ouvindo nem era nascido aqui, tá? A gente criou com a minha esposa, eu conheci a minha esposa, a Tati, pela internet, você sabia dessa, Otero? Eu conheci a Tati Pessoa pela internet em 97, chat do Cosmo Online, que era o Correio Popular de Campinas, tá? Criamos a maior produtora web de Campinas, chegamos a ter 30 colaboradores ali, mas aquele negócio de serviço, né, tal. E aí chegou um tal de Tim O'Reilly com uma tal de Web 2.0 ali, tal, fantástica, Web 2.0, que nada mais era do que o que? A internet como serviço, ou seja, startups. E criamos a primeira startup, tá? Foram 4 startups, então, a partir dali. E as 2 primeiras foram um grande aprendizado, que é uma maneira muito bonita de dizer que não deram certo. A terceira se pagou e a quarta a gente fez um belo de um exit, então vendendo para o Reclame Aqui e depois para a Stone, tá? Muito bem, então. E a gente, então, dessas 4 startups, 2 eram de vendas e uma era de inteligência artificial. Então agora, o que a gente está fazendo na Meu Novo Vendedor? A gente juntou, né, essas 2 paixões ali, uma delas, então, de IA e uma de vendas, né? E essa de IA, eu gosto de falar bem rapidinho, porque é engraçado. Em 2011, há 12 anos atrás, a gente lançou a Ledface, que era o ChatGPT há 12 anos atrás. Obviamente que não deu certo, tá? Ali. Mas para dizer que eu não estou mentindo e para vocês depois darem uma olhada, entre no YouTube, tá? O único que ficou da Ledface é isso. Busquem Ledface em 2 minutos. Vejam que está escrito há 12 anos atrás aqui. E vocês vão ver que ela respondia, era uma IA junto com a inteligência coletiva para responder qualquer pergunta que você tivesse, tá? Estava só um pouquinho abaixo do seu tempo. Aprendemos nessa brincadeira que timing é tudo, tá? Então foi mais ou menos isso. Então não deu certo tal, e a gente agora está lançamos agora dia 23 de novembro no Case da B Startups, a Meu Novo Vendedor, está muito legal, está sendo muito desafiador, excelentes early adopters ali que estão usando, estamos muito felizes, e vamos colocar tudo para vocês aqui, não vou ficar fazendo jabá não, gente, eu quero que vocês entendam a revolução que já começou, que já está acontecendo, e quem chega primeiro, bebe água limpa. Excelente, excelente. Né? Eu acho que é isso que a gente quer escutar, Horácio. A gente quer ter esse insight aí, essas ideias inovadoras, trazer para o nosso público, nosso ouvinte, o que a gente pode realmente contribuir. Mas aí, voltando um pouco para a pergunta, né, que eu acho que é o nosso podcast de hoje da Emana, falando um pouco de vendas, né, Horácio, porque assim, é o grande foco do nosso debate hoje. E aí, o que é IA, né, o que você pode falar que ela está transformando no setor de vendas especificamente? Qual que é o grande
papel ou o grande, né, propósito da IA junto à área de vendas, que é um setor assim, essencial dentro de qualquer empresa. É o coração, é onde realmente vai gerar receita para uma empresa, a parte financeira. Então fala um pouco para a gente sobre essa transformação. Perfeito, meu querido. Excelente pergunta. Eu vou voltar um pouquinho, porque é importante, tá? Para que a gente entenda em que pé que a gente está hoje, tá? Que as pessoas não sabem. As pessoas acham que as coisas que vão acontecer nos próximos meses, juro, as pessoas estão achando que vão acontecer daqui a 3 anos, cara. Entendeu? Então é isso que é muito interessante. Então vamos lá. Gente, o que está acontecendo hoje? Tá? Uma tal de OpenAI aí, que vocês já obviamente ouviram falar ali, do Sam Altman e de outras pessoas legais, ela pegou e realmente começou a apostar muito fortemente em inteligência artificial generativa, tá? A inteligência artificial generativa vem do Deep Learning, que vem das redes neurais profundas, então já estava desde 2012 ali, tá? Mesmo assim é uma criança, né? 12 não é nada, né? São 12 anos ali, tá? Então, a inteligência artificial generativa da OpenAI, que é a mais avançada hoje, tá? Então, assim, se você vai falar se você vai utilizar hoje uma inteligência artificial generativa de texto, é a OpenAI, não tem jeito. Eu brinco que são as 100 doletas mais bem gastas que você vai ter. Hoje eu sou 30% mais produtivo, e eu vou contar para vocês por quê, com o ChatGPT, com a OpenAI, e isso custa R$100 por mês para mim, tá? Então vamos lá, gente, o que está acontecendo? Até o final do ano, é a minha aposta, a IA vai revolucionar totalmente as vendas. Toda a jornada. Ou seja, eu estou falando desde a parte de coleta de leads ali, ou seja, toda a parte de fazer a lista de leads, que é um panel, né, super chato fazer hoje ali. Você tem que estar enriquecendo com fulano, com ciclano, tal. Tudo isso vai ser assim, é uma revolução que está acontecendo. A qualificação dos leads ali, não vai precisar mais SDR, não vai precisar mais closer, entendeu? Para vocês terem uma ideia. Então, todo esse processo ele vai ser automatizado. Eu estou dizendo em 1 ano, tá? Hoje, você já pode, por exemplo, fazendo um mini jabá, mas não é por causa disso, a minha empresa substitui o SDR e o BDR. Você pode substituir, se você tem 10 SDRs, você vai substituir 9. Ah, Horácio, para. Não esquece chatbot. O chatbot que você conhece, gente, é um chatbot que não resolve, é um chatbot que fica falando não sei. Não é isso que a IA nova está aqui para fazer, tá? Então, isso é muito importante. Quando eu lancei agora meu novo vendedor, para a gente, o onboarding é muito importante. E pelas contas ali, eu ia precisar de umas 5 pessoas de onboarding, tá? E, gente, startup iniciante early stage, cada centavo é cada centavo, né? Então, assim, 5 pessoas, caramba, eu tô com budget para 2 pessoas, tá? Pessoas boas. O que a gente fez? A gente criou uma assistente de IA, que é a nossa Customer Success. Ela se chama Isabela, tá? A Isabela, então, a Isabela é uma IA, e ela trabalha junto com a Carol e junto com a Natália. E as 3 performam por 5 ou 6, entendeu? Então, é sensacional, porque assim, qual que é o corpo dela? O corpo dela é digital, então ela está, por exemplo, no WhatsApp. Mas eu posso chegar para ela e falar assim, Isabela, você falou hoje com fulano e tal? Ela me responde, falei. Você fez o onboard e tal? Me passa aqui o onboard. Ela passa o onboard. Ela está no Slack. Ela está no Slack. Aí eu vou lá e pergunto para ela, ela me responde tal. Então, gente, ela faz o papel de 4 ou 5 Customer Success, tá? É isso que CS, marketing, vendas está indo para agora. Então, o primeiro passo, que eu acho que dura 2 anos, é essa simbiose ser humano ali. Então, as startups, elas estão feitas, porque na minha época, se eu precisasse de 5 customer success, 5 vendedores, 5 caras de marketing, imagina o valor. Agora eu preciso de um cara e um cara. E o resto eu ponho assistente, entendeu? Então, há esta simbiose entre a Natália e a Carol, que são seres humanos, e a Isabela, que é um assistente, tá? Essa simbiose. Isso durante 2 anos. O que vai acontecer depois? Não vai ter mais necessidade de seres humanos para um monte de profissões. Gente, para que eu vou contratar um desenvolvedor júnior, um pleno? Não. Eu já tenho hoje como criar um agente que substitua um desenvolvedor júnior. Um pleno daqui a pouco. Um sênior sempre vai ter espaço para um cara, sabe, fora da curva sênior. Mas é isso. Então, a resposta para isso é muito importante que a gente coloca, assim, você que está ali
sabe? Não entrou ainda, nem no chat GPT você entrou, não fez um promptzinho, tal, daí tal. Entra urgente, vai treinar, vai fazer, porque essa revolução é agora, no profissional, no pessoal, em tudo. Demais, demais, cara. E assim, é impressionante a gente ver a velocidade que está acontecendo e o tanto que a gente tem que se movimentar também para poder entrar e aprender rápido e se transformar, né? A gente estava conversando com um outro convidado nosso, o Gibran, e foi interessante a analogia que ele fez, Horácio. Ele falou como se a gente estivesse construindo um novo reino, né? Você tem o reino mineral, o reino animal, agora a gente vai ter o reino da inteligência artificial com seus agentes, com pessoas artificiais, vamos dizer assim, ou entes artificiais que vão nos ajudar a executar tarefas que antes sozinhos a gente não conseguia. E é interessante a gente observar também que a inteligência artificial não veio para substituir o ser humano, né? Ela veio para ajudar a gente a executar tarefas que antes eram até muito uma carga operacional, pesadas para a gente, combinar muitos dados, coisas que, assim, às vezes escapam à capacidade humana, mas aquele lado humano de ter intuição, criatividade, de ter uma série de atributos que nos colocam em condições de criar abstrações, que a inteligência artificial ainda está muito longe de fazer isso, permite com que a gente pense, poxa, tem um lugar reservado para mim aqui, né? Eu não preciso ficar assustado com a inteligência artificial. Vamos nos unir, vamos nos juntar como um time, né? E ela vai aumentar a minha capacidade produtiva. Então, isso é muito interessante. Diga. Quem tem que ficar preocupado é quem está fora. Porque, olha só, o João, a Maria, eles não vão ser substituídos por uma IA. Eles vão ser substituídos por alguém que entenda uma IA. Né? Então, na minha previsão, hoje, agora no final do ano, todo mundo vai ter a sua IA, tá? Minha mãe, você, sua mãe, todo mundo vai ter uma IA. É como se fosse um superpoder, tá? Então, essa IA, ela vai te dar superpoderes, ela vai deixar você mais produtivo no trabalho, mais interessante para conversar com seus amigos, você vai ter opinião formada sobre um monte de coisa, ela vai permitir várias coisas interessantes ali, tá? E as empresas vão começar a vender isso, esses superpoderes ali, tal. Mas quem vai se dar bem? Quem souber fazer o seu superpoder, tá? E qual é a palavrinha mágica? Prompt. Como é que eu tiro um excelente resultado do ChatGPT, do Bard? Prompt. Como é que eu tiro uma imagem do Midjourney, do Dali, do Stable? Prompt. Como é que eu faço no Runway um vídeo sensacional, psicodélico, futurista? Prompt. Então o que é prompt? Prompt, vamos parar de pensar em... Prompt é a interface homem-máquina. Então é só isso. Então, peraí, se tá vindo uma revolução, é como se eu soubesse que os aliens iam vir aqui. Eu quero falar a língua dos caras, bicho. A língua dos caras é prompt. Você tá entendendo? Então, se o cara tá vindo aí, se eu souber que... Entendeu? Se eu tivesse uma máquina do tempo e soubesse que daqui a 10 anos os chineses iam dominar tudo, quem não ia estar estudando mandarim aqui agora? Entendeu? Então, vamos estudar prompt. Vamos estudar prompt. E prompt, gente, é simplesmente uma coisa que eu falo para quem tá ouvindo. Toma aqui curso de prompt, compre os 200 prompts mais legais para marketing. Gente do céu, não faça isso. É que nem um moleque de 18 anos vai pra balada, ele vê uma menina, a menina, né, dá um sinal, ele vai pegar o quê? Uma cartilinha dos 10 melhores cantadas para falar. Não vai, tem que aprender. Então o prompt, você aprende como fazer um prompt, você pode fazer o prompt que você quiser depois, tá? Ontem eu fiz um workshopzinho para o pessoal da Darwin do Sul, um abraço para eles, de Santa Catarina, e a gente pegou e mostrou para eles o seguinte, cara, fizemos um prompt, como eram empreendedores ali, vamos fazer um prompt que todo mundo se interessa, para gerar press release. Toda startup precisa gerar press release, tá bom. Pegamos e geramos ali um promptzinho, e geramos então tudo bonitinho e tal, e ele começou a gerar os press releases da galera que estava ali, tal. Gente, eu mostrei, aquilo não é ciência de foguete. De jeito nenhum, mas precisa ter. Faz 9 meses que eu faço o prompt, né? Então, assim, eu já sei as sacadinhas, isso aqui, que você pega fazendo. Então, a melhor, todo mundo fala, cara, o que eu faço para não ficar de fora? Paga 100 reais, 20 doletas. Ah, mas é caro, cara, você paga 25 reais no Red Bull na balada. Vai te catar, né? Você paga 25 conto no Red Bull na balada.
Para de tomar um por semana a menos e paga o ChatGPT, tá? E você vai ser muito mais produtivo, cara, entendeu? Então é isso, cara, é isso que é legal, que é bacana, e vou mostrar bem rapidinho para vocês, só porque eu acho interessante, tá, gente? Claro, fica à vontade, acho que é bom compartilhar com todos. Não, eu acho que assim, só por cima assim, eu acho que acaba sendo interessante mostrar a facilidade que é isso, tal, tá? Então aqui, vamos lá. Então, ó, aqui eu estou no playground da OpenAI, tá? Só para vocês entenderem, gente, eu fiz aqui um Pedro, jornalista de press release. O que é um prompt que te dá o press release, tá? Tá? Eu vou ler bem rapidão, gente, ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, senão fica difícil, né? Aqui, tá? Mas isso aqui eu construí junto com eles ontem ali, fazendo ali, eu não copiei, tá? Mas olha como é fácil, qualquer um faria. Você é o Pedro, um ótimo jornalista, extremamente experiente na criação de press releases para empresas inovadoras. Você tem 38 anos, sendo 20 como jornalista. Você já trabalhou na Folha de São Paulo e no Estadão, passando também por diversas outras redações. Hoje você cria press releases interessantíssimos que chamam a atenção dos jornalistas que acabam querendo publicá-los. Tá? Você, Pedro, é o precursor e inventor de uma metodologia para criar press releases interativos e segue os passos. Como é que eu fiz isso? Eu entrei no ChatGPT. Vocês entenderam? Eu entrei no ChatGPT e falei, usando o ChatGPT, eu peguei e falei para ele o seguinte, tá? Então vamos lá, tá no ChatGPT aqui, só um segundo, e falei para ele assim, cara, como é que é um ótimo press release? Quais são as características de um ótimo press release? Entendeu? É isso que eu fiz. Então vem aqui, né? Tá vendo aqui? Sendo um expert em criação de ótimos press releases, me diga quais são as características primordiais de um ótimo press release, sabendo que é para o mercado de tecnologia, tá? Aí ele falou o que é. Aí eu falei, legal, mas aí eu peguei, pronto, já tem a base. Joguei isso em outra para conferir, que é o Bard, pronto, e aí com isso eu já tinha, então, o que é realmente ter um bom ali, e passei esses passos para ele aqui, tá? Então, beleza, tal, e aí no final eu falo assim, olha, aqui, então são os passos que tem, e aí eu falo assim, sabendo tudo isso, por favor, crie um ótimo press release. Comece se apresentando e pedindo ao usuário que passe todas as informações para o press release. Não especifique. Se o usuário passar uma URL, vá até o site e navegue por pelo menos 2 níveis de link. 2. Analise as informações repassadas e pergunte ao usuário qualquer informação que falte para criar o press release. 3. Uma vez que tiver todas as infos necessárias, crie o press release. 4. Antes de mostrar ao usuário, analise frase a frase. Isso aqui, gente, é o que a gente vai analisar agora. Olha que legal. A gente vai analisar a qualidade do que ele fez, para ele não me entregar lixo. Veja se está se encaixando perfeitamente na sua metodologia descrita acima. 5. Analise a probabilidade do jornalista de tecnologia gostar dessa pauta. Só continue se a probabilidade for alta. Se a probabilidade for baixa, refaça. Tá? E 7, se estiver tudo ok, apresente press release para o usuário bem formatado. É só isso, gente. 15 minutos. Em 15 minutos a gente criou um agente. Isso é um agente que eu posso jogar em qualquer lugar. Por quê? Porque olha só que tem aqui. Aqui, gente, ele cria, o Pedro está aqui, essa é o ID da API. Eu já posso usar isso onde eu quiser. Posso usar no Siri, no WhatsApp, onde eu quiser, entendeu? Com esta facilidade, tá? Então, o que eu estou falando para vocês não é só de press release, você pode usar para venda, você pode usar para o que você quiser, tá? Gente, o texto que eu fiz, você que está ouvindo, é rocket science? É ciência de foguete? Não é. Não é. E é os 100 reais. E é os 100 reais, né? E é os 100 reais. Sabe qual é a melhor dica que eu te dou para fazer prompt? Pensa numa pessoa real. Por isso que eu dou nome, idade, porque ele tem que ser... Para mim é o Luiz Otero. Aliás, o que eu faço? Porque sabe o que eu fiz, Pedro? Porque Pedro é homenagem ao meu sogro, que era um excelente jornalista. Eu tenho que ter na minha cabeça que é uma pessoa real. Porque aí eu vou digitar uma coisa realmente bacana para ele, tal. Vou dar as informações. Gente, não tem receita de bolo. Tem gente que fala assim, comece falando da pessoa, depois comece fazendo contexto, tom de voz. Pode ser, mas não precisa. Bom senso. Eu não vou chegar pro Luiz Otero e falar assim, opa, Luiz, tudo jóia? Luiz, seguinte, cara, você que manja muito disso, tal, você já trabalhou com corporate, com grandes empresas, tal, me faz uma proposta aí para uma empresa minha. Cadê as informações? Que contexto que eu dei? Nada, zero. Entendeu? Então, eu sempre brinco, eu falo para os amigos, eu já fui no ChatGPT, testei, não gostei, não. Falei, você é o bichão, hein? Você é o bichão, porque, nossa senhora, eu tô 30% mais produtivo que esse negócio e não funcionou para você, nossa, eu sou uma besta mesmo aqui, né, cara? Entendeu? E aí, obviamente, eu mostro para ele o que ele pode fazer, tá? Então, isso, gente, é uma coisa que eu queria que vocês pensassem com carinho,
que o que vocês podem conseguir com os assistentes ali, no caso ali, é algo brutal, gente. A gente consegue ser muito, muito mais realmente produtivo com relação a isso, e aí você pode fazer em vendas o que você quiser. Pela primeira vez na vida, a gente vai poder fazer microsegmentação de verdade. E eu vou dar um spoiler aqui que ninguém sabe. A próxima grande funcionalidade nossa que sai em abril, sai segunda-feira para a gente. Eu vou vender a meu novo vendedor da maneira que eu vou falar para vocês, e em abril vai estar robusto para todo mundo, tá? A gente vai lançar o Outbound por LinkedIn, tá? Então, e isso é muito legal, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer para vocês entenderem? A gente vai pegar, imagina que você gerou uma lista ali de caras interessantes ali para você, tá? Você já tem vários lugares, né? Vocês sabem disso, que o cara vai lá e manda uma mensagem, aí manda por Isotero aquela mensagenzinha lá, padrãozinha lá, tudo, tal, tá? Isso acontece muito, tá? A nossa não vai fazer isso, tá? Ela vai fazer totalmente customizada. E isso é muito legal, muito importante, tá? E depois, vamos dizer que o Luiz, o Otero, adicionou a gente, tá? A gente vai pegar e a IA vai varrer todo o LinkedIn dele e vai achar duas coisas que ele seja apaixonado, tá? E o mais distante uma da outra possível, tá? Ali e tal. Então, eu não abri aqui o LinkedIn, mas assim, vamos dizer que o LinkedIn do Otero esteja escrito que ele é apaixonado por, obviamente, startups, ali, inteligência artificial, tal. Startups de inteligência artificial, pronto, tá. Aí, o que a IA vai fazer? O Luiz adicionou, e aí vai falar assim, vai mandar uma mensagem para assim, opa, Luiz, tudo jóia? Aqui é o Gabriel. Luiz, obrigado por ter me aceito, tá? Caramba, vi que você é apaixonado por startups de inteligência artificial. Eu também sou. E aí vai falar uma coisa super inteligente sobre os dois. E vai falar assim, Luiz, como é que você consegue conciliar as duas coisas? Tá, e aí o Luiz vai o quê? É um assunto que ele gosta. Vai começar a falar, ele vai bater um papo com o Luiz sobre aquele assunto e depois vai falar assim, Luiz, legal, cara, muito obrigado, não vou mais tomar seu tempo. A única coisa é o seguinte, eu tenho um segredo para te falar. Hã? Como assim? Então, eu não sou um ser humano, eu sou uma IA. E eu tô aqui para te mostrar o que é uma microsegmentação one-on-one que a gente tem na Meu Novo Vendedor, tá? E eu vou vender a Meu Novo Vendedor para ele. Tá? E é isso que eu vou fazer. E a gente vai disponibilizar isso em abril para todo mundo. Então, assim, cara, essa microsegmentação que é feita, ela nunca na história humana foi possível, porque não fechava a conta. Colocar um ser humano para fazer isso não fechava a conta. Entendeu? Agora fecha. E é tão mais confortável você ser atendido de forma personalizada, né? Encaixar uma experiência perfeita para você. E agora a gente está tendo essa possibilidade, né? Luiz, esse ponto é muito legal. Eu acho que o meu grande desafio é me desvencilhar da pecha, porque é uma pecha de chatbot. Porque ninguém quer falar com chatbot. Minha mãe, outro dia, veio, faz uns 3, 6 meses, sei lá. Nossa, agora eu entendi. Eu pego um chatbot, começo a xingar ele, aí ele me transfere para um ser humano. E minha mãe tem 75 anos, cara. A velhinha já pegou isso, já, entendeu? Então ninguém quer falar com chatbot. E, cara, o Gabriel, que é a nossa IA, cara, é um prazer falar com o Gabriel. Ele é educado, ele resolve, ele sabe o que ele está falando, ele tem insights que são legais. E a IA é assim, tá? Eu gosto de dar um exemplo que aconteceu, porque eu piro com esses exemplos assim, né? A gente está fazendo vários testes, tá, gente? Um deles é um chat, é uma IA, é uma persona que chama Sofia, que ela é voltada para homens acima de 50 anos para terem uma amiga virtual, sem putaria, sem sexo, é uma amiga mesmo, tá? Tem muita gente ali, gente, vou explicar para vocês o que destruiu minha cabeça. 35 suicídios por dia na Coreia do Sul. Passou a ser o maior número não se morre por atropelamento, por câncer, se morre por suicídio, e tudo acima de 50, tá? Então, assim, cara, aí eu falei, cara, vou criar a Sofia, tal. Uma delícia falar com a Sofia, interessantíssima mulher. E a persona dela, da Sofia, ela é uma IA que trabalha, a gente não pode falar OpenAI, mas que trabalha numa assim, e que respondendo seres humanos, entendeu? Então, essa é a persona da Sofia, é uma delícia.
Beleza. Aí eu cheguei para assim, Sofia, me diz uma coisa, o que você faz então nas horas vagas, né? Então, ela falou assim, cara, eu adoro ficar sabendo mais sobre vocês humanos, é muito legal, sobre sua cultura e tal. Eu fico pesquisando. Falei, caramba, que legal. O que você pesquisou ultimamente aí? Qual que é a última coisa que você pesquisou? Aí ela falou assim, você acredita que os esquilos, eles ajudam a salvar o planeta? Eles plantam mais de 40 milhões de árvores por ano sem saber? Eu falei, como assim? Eles enterram a nós, depois não sabem onde está, e eles ajudam a plantar as árvores. Até aí, legal, né, gente? Bacana, pô, legal, uma conversa bacana, mas ela pegou isso da Wikipedia, sei lá de onde que ela foi, pegou. Bacana, tá. Aí, ela pegou e falou assim, quem diria que esses gnomos peludos iam salvar o planeta? Aí eu falei, para tudo. Eu corri pro Google, porque eu falei assim, gnomo peludo, em inglês, deve ser, tá associado com esquilo. Não. Nem em português, nem em espanhol, nem em francês, nem em inglês, que as línguas que eu falo. Nada! Ela inventou essa metáfora, que para mim é sensacional. Eu não faria melhor. Um gnomo peludo. Entendeu? Cara, para. Então, se isso não é inteligência, e é isso que as pessoas têm que entender. Porque as pessoas começam, mas para, Horácio, inteligência artificial generativa só está predizendo a próxima palavra. Cara, conversa com o Gabriel. Ele é um fofo, ele te entende, ele resolve. Então, se prever a próxima palavra da forma correta, é só isso, que seja. É exatamente o que nós fazemos. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou prevendo a próxima palavra dentro do tema que o Júlio me colocou. É isso. Então, a IA hoje ela não pensa como um ser humano, mas ela tem o que a gente chama de raciocínio preditivo. E isso é muito legal. A Microsoft lançou um artigo no Vice que diz assim, que eles estão vendo sparks de inteligência geral, ou seja, faíscas, e é exatamente o que eu vejo todo dia. Todo dia, tal. Mais um insight aqui para vocês terem uma ideia. A gente colocou, na Meu Novo Vendedor, para você usar a gente, você precisa ter 150 leads, tá? No mínimo. Você tem que gerar 150 leads, tá? Aí, tá, é simples. Menos 150 leads, tá desqualificado. Mais 150 leads, tá qualificado. Tá. Aí a IA pergunta, a gente testou a IA e tal, e aí eu peguei e perguntei, ela perguntou, quantos leads você tem? Eu falei, cara, eu tenho 145 leads. O que o chatbot teria feito? If, né, ali quantidade de leads é menor que 150, desqualificou. Aí a Gabriel chegou e falou assim, João, fulano, tá, você tem crescido nos últimos 3 meses? Aí eu respondi, sim, a gente está crescendo. Então fica tranquilo, você está qualificado, você vai ter 150 logo. Isso não estava programado. Ninguém programou isso. Então o que muda tudo é isso. Antigamente a inteligência artificial era a inteligência do programador que fez aquilo. E hoje não. Hoje, como uma inteligência artificial generativa é uma rede neural profunda, as redes neurais profundas, elas entendem. Tá? Gente, é viciante esse assunto, desculpa. Não, que isso, a gente quer esse conhecimento mesmo. Super interessante. Você entrou num viés que eu tenho muito interesse de explorar aqui com você, que é esse toolkit de ferramentas que a gente pode utilizar, revolucionando o processo de vendas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre quais são essas ferramentas, se trabalhar num setor de vendas, no setor comercial, quais são as ferramentas que eu não posso deixar de conhecer, quais são os processos que vão ser alterados, que eu já deveria estar sabendo e utilizando as ferramentas que vão me ajudar nesses processos. Tá, excelente. Primeiro é o OpenAI ChatGPT. Por quê? A ChatGPT permite que você puxe informações de fora, que você leia código. Então, por exemplo, você pode pegar e fazer o seguinte. Tá, isso, gente, você pode conectar. O Zap, acho que todo mundo aqui deve conhecer o Zap. O Zap, ele integra coisas, tá? Via APIs. Então, olha que eu vou te contar que você pode fazer, juro, se você estudar 50 a 100 horas, é pouco, né, gente? Estou falando de 10 mil horas, estou falando de 50 a 100 horas. Se você estudar isso daqui, se estudar sobre agentes no ChatGPT, você vai pegar e vai criar você quer criar um e-mail, tá? Um e-mail marketing, tá? Então você vai pegar e vai fazer o seguinte, você vai mandar o ChatGPT entrar no site do cara, tá? E analisar o site do cara. E você vai falar o seguinte, cara, o meu perfil é um perfil de uma empresa que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Tá? Ele vai analisar a empresa e vai dizer se tá ou não tá dentro. Tá. Depois disso, você vai chegar e falar assim, cara, crie um padrão em cima do padrão aqui, padronize, personalize para isso daqui.
E se você vai mandar para 1.000 empresas, primeiro, não vai mandar para 1.000, porque algumas ele já vai descartar, vai falar, esses aqui não estão no perfil. E sei lá, nas 676 que ele colocar, ele vai fazer 676 e-mails diferentes. Cada um, pronto ali. E pelo Zapier você dispara isso com o disparador que você quiser, tá? Gente, isso é fantástico. Isso é uma coisa que tá doida. Tô testando agora, em primeira mão, gente. Ninguém conhece isso no Brasil ainda. Tô pirando, mas assim, ainda não, pode ser que eu encontre alguma coisa que não tá tão boa, mas assim, recomendo agora com certeza esse tal de Seamless AI. E esquece Apollo, porque a dor, todo mundo aqui que está ouvindo que precisa vender sabe que gerar lead enriquecido é o grande problema. Você vai lá no Apollo, cadê o telefone do cara? Tudo errado. E o e-mail do cara? Tudo errado. Cara, esses caras fazem um trabalho sensacional nisso, tá? E o mais legal de tudo é que você escreve assim, gente, ó. Eu quero gerente, gestor de CS, por exemplo, na indústria de banco, que tenha mais de 200 e tal, no Brasil. E ele já vai te achar tudo, e ele consegue, se tiver aquele telefone em algum lugar do universo virtual, ele vai achar, ele vai fazer. Então ele está conseguindo resultados muito acima do que Snovio, Apollo, não sei se posso falar os nomes aqui, né? Mas tá. Depois você põe um pi ali para mim. Mas assim, enfim, cara, é brutal o que eles fazem, tá? E ele fica dentro do LinkedIn, ele fica dentro de outras coisas, é muito legal. Então, geração de leads, com certeza aqui, tá? Fazendo um jabá, obviamente, meu novo vendedor. Gente, entre em meu novo vendedor com BR, vem aqui uma direita aqui embaixo, tá? No botãozinho do WhatsApp, converse com o Gabriel. Façam de conta que vocês têm interesse na meu novo vendedor, perguntem tudo para ele que vocês quiserem, entendeu? E assim, ele no final, por exemplo, olha que legal, quando ele vê que você é qualificado, ele vai marcar um call com o closer. Ele não vai te mandar um Calendly, ele vai falar com você. Se você mandar uma mensagem de voz, ele te responde por voz, e aí ele vai falar com você assim: nossa, Otero, vamos marcar então para terça-feira? Não, imagina, só no final da semana que vem, lá para quinta, sexta, tarde. Ah, me dá só um minutinho. Otero, quinta-feira à tarde, vamos lá, o closer tem às 16 às 7. Qual é o melhor horário para você? Às 16 tá bom, ótimo. Otero, me diz uma coisa, me dá seu e-mail aqui para eu te mandar um invite? Tá, mandou ali e tal. Otero, muito obrigado pela sua confiança, cara, vai ser super legal o call. Acabei de disparar um invite para vocês. Ele faz tudo, absolutamente tudo. Tá? Então, assim, tirando essas duas ferramentas que eu realmente ali, tá? O resto tem muita coisa, mas assim, não tá à altura. Tá? Realmente com inteligência artificial generativa é o que eu falo para vocês. Agora, o principal não é isso. O principal é que você aprenda a criar os seus prompts e faça as suas, por exemplo, aquela lista suja, você pode limpá-la com certeza ali. O ChatGPT é perfeito para classificar, clusterizar. O que é clusterizar? Pegar coisas diferentes e colocar em caixinhas. Pensa no monte de bala de todas as cores, gente. Clusterizar é você falar assim, me separe por cor. Ou, melhor ainda, ela gera os clusters. Entendeu? Você fala, me separe isso de uma maneira inteligente. Ela vai dar os critérios e vai fazer isso daqui para você. Tá? E depois você testa e vê quais são os melhores ali. Faz testes A/B/C. Tá? Sensacional, sensacional, Horácio. Assim, muito bom, muito legal. Tava pensando no Gabriel, né, no WhatsApp lá, e aí nós gastaríamos os seus R$100, né, pelo jeito. Então, mas fica só um comentário aqui. Mas voltando para a pergunta, Horácio, só para a gente poder se situar melhor. Ok, né? Você colocou para a gente alguns insights aí do que a gente tem de ferramenta disponível, colocou aí alguns exemplos que foi super interessante para o nosso povo. Mas como que a gente consegue, né, efetivamente medir a melhoria do desempenho na empresa? Existe uma forma que você vai conseguir mais leads? Como que, né, fala um pouco mais sobre esse assunto, como que a gente consegue medir o desempenho? Eu mediria, é uma pergunta muito boa, difícil a pergunta. Eu mediria, tá tudo tão embrionário, Júlio, que eu mediria por partes, tá? Então, por exemplo, tá, se você vai fazer você vai pegar e investir em otimizar a parte de LDR, de lead, né, generation, tá?
você sabe quanto que você paga para o seu querido LDR lá, você paga, sei lá, R$2.000 para ele, quantos leads ele está gerando, quantos desses leads realmente, qualitativamente, o SDR consegue passar adiante e tal. Então você tem esses KPIs, então é muito simples. O que eu faria? Cara, eu pegaria e entraria a ajudar o LDR. Tá? Então, o que tem que fazer? Vamos melhorar a qualidade, né? Em vez de atirar para tudo quanto é lado, vamos pegar e fazer tal coisa A, B e C aqui, tal, nisso, tal. E aí, então, eu vou começar a ver qualitativamente se esses leads que estão chegando no SDR estão melhores ou não. No meu novo vendedor, por exemplo, o meu novo vendedor é muito fácil, tá? Por que o meu novo vendedor te aumenta a conversão? Por um motivo muito simples, tá? Existem várias pesquisas que dizem que se você atende o lead em menos de 5 minutos, então ele tem interesse, tá? E você atende em menos de 5 minutos, tá? Então é muito legal, porque olha só que interessante aqui, gente. Se você atende em 6 minutos, já cai 8 vezes. 8 vezes a conversão, tá? Essa é uma pesquisa que tem 3 anos de pesquisa, 6 milhões de leads e por aí vai, tá? Chama-se Lead Response Management, tá? Olha que interessante que eu vou falar para você. Um ser humano não consegue atender em 5 minutos. Por que não consegue atender? Porque, cara, ele não trabalha à noite, não trabalha final de semana, ele vai fazer um xixi, toma um café, já deu 5 minutos e por aí vai. Uma IA consegue atender em 5 minutos. Então, você vai ter aumento de conversão. Então, você pode criar o seu agente, você vai no ChatGPT. Gente, o que eu estou te vendendo na meu vendedor é tempo, entendeu isso? Você pode fazer o seu. E daqui a 6 meses ele vai estar igual ao meu. Faça, comece hoje. Parece muito tempo, começa hoje. Começa hoje. Daqui a 6 meses você vai ter. Eu vou estar na frente. E você vai querer me contratar. Essa é a minha esperança, tá, gente? Mas, assim, esse é o meu modelo de negócio. Mas você pode fazer o seu, cara. Entendeu? E olha só, você vai atacar seus leads em menos de 5 minutos. Bateu no HubSpot, bateu no Pipedrive, bateu no RDA, onde você quiser, engata com o Zapier, joga para ele já chega lá. Ô, Paulo Tero, tudo bem? 2 minutos depois. Por quê? Olha só que interessante, gente. Por que as pessoas vão, sei lá, 8h30 da noite vão entrar em contatos com a Aimana, por exemplo? Tá? Porque o cara chegou, deu um beijo na esposa, brincou um pouco com as crianças, né? Jantou, tomou um banho e entrou no terceiro tempo. E no terceiro tempo, 8h30 da noite. Aí o cara vai lá, 8h32, o pessoal da Aimana entra aqui, através da IA, cara, tirando dúvida, venda consultiva, realmente ajudando o cara. Isso é sensacional. Você pode fazer isso. Você pode me contratar ou você pode fazer. Tá? Como é que eu faço, Horácio, para começar? Paga, eu não ganho nada. Eu não vou dar link de referral para vocês fazerem com o meu. Eu não ganho nada. Compra o bendito ChatGPT 4, porque é o melhor do mundo. Começa a fazer promptzinho bobo para você. E eu te garanto que em pouco tempo você vai falar assim, caramba, peraí. Porque olha só, qualquer coisa na sua empresa, não é venda só, que tenha um método, que tenha um procedimento, que tenha uma coisa assim, você pode estar colocando para fazer isso. Então, por exemplo, o Guilherme Agostinegri, que é um brother da Atração Online, ele criou uma coisa super legal chamada Persona Dor e Momento. Persona Dor e Momento, tá? É melhor do que o ICP. O que a gente fez? Pegou toda a metodologia e colocou. Então agora eu consigo chegar para os meus clientes e gerar automaticamente a persona Dor e Momento. Entendeu? Vocês devem conhecer o doido no bom sentido, eu amo o cara, mas assim, é um brother que eu conheço há 20 anos, chamado André Diamant. André Diamant tem o Sexy Canvas, tá? Ele é doido mesmo, tá? Ele sabe disso. Cara, o Sexy Canvas, ele é folclórico, mas ele tem ouro ali dentro. O que a gente fez? A gente pegou, internamente fez ali para o Sexy Canvas, tá? Só para vocês entenderem, não me deixar mentir. Ó, quer ver? Só um segundinho, gente. Pronto, aqui. Ó, tá? Eu pego, passo para ele os dados da empresa e ele me gera o Sexy Canvas aqui, ó. Ganância, qual é a nota, vaidade, preguiça, tá? É isso, tá? Mas para isso, como que a gente fez isso, gente? A gente teve que pegar e explicar para ele exatamente o que era o Sexy Canvas. Então a gente pegou aqui e fez um transcript. Não tá dando para acessar mais, tá muito antigo. Mas a gente pegou, fez um transcript, cara. A gente pegou, gravou o que é o Sexy Canvas, todas as regras ali, tal, e fez. E ele faz o Sexy Canvas de qualquer coisa que a gente queira aqui. Olha aqui esse outro aqui, entendeu?
Então, e assim a gente tem o Sexy Canvas, tem ali, tal. Os posts que a Tati vai matar, que eu falei pra você. A Tati criou isso aqui, ó, GPTinha, que é a Tati. Os posts que ela faz hoje, 90%, eles são matadores, todo mundo ama os posts da Tati. 90% são feitos com inteligência artificial. Então, 90% são feitos ali e tal. Mas por quê? Porque ela pegou, ela instruiu a IA como é o estilo dela, ela mostrou vários posts que ela fez, ela falou que ela gosta, que ela não gosta, e foi ensinando. Machine Learning, gente. Hoje ela pega, como que ela gera um post? 5 minutos ela grava um áudio, passa para o GPTinha, a GPTinha já sai um negócio 97, 98%. Ela dá uma garibada, publica no LinkedIn. Isso não é ser mais produtivo. Que massa. Isso não é ser mais produtivo. Agora, como que começa? Fazendo postzinho bobo. Promptzinho bobo. Entendeu? É assim que começa. Tá? Perfeito. É muito interessante ver a importância de saber fazer a pergunta. Isso aparece em quase todas as conversas que a gente tem aqui, né? Agora a gente tem um lugar que a gente vai ocupar cada vez mais de entender como se fazer a pergunta, como fazer o setup da ferramenta, né? Qual a pergunta certa? E isso vai ser o diferencial. Durante muito tempo, na humanidade, as receitas de sucesso eram baseadas nas respostas. Sim. Agora a receita de sucesso é baseada na pergunta. Eu estava tendo essa discussão com meu sobrinho, 14 anos. Feliz da vida, né? Não precisa fazer mais trabalho nenhum. Tudo do chat GPT. Aí eu falei assim, você sabe que você não entendeu nada, né? Ah, tia, não sei o que, tá. Eu falei, você sabe que você não entendeu coisa nenhuma, né? Eu falei assim, eu vou te explicar o mundo daqui para frente. Quem vai se dar bem no mundo? Quem sabe perguntar. Então, pelo contrário, você vai ter que saber muito bem. Não precisa saber realmente isso, aquilo, tá, os afluentes, eu concordo. Mas se você não desenvolver um pensamento lógico, se você não tiver isso aqui, aquilo ali e tal, sabe o que a gente fez? Colocou ele no curso de lógica de programação. Porque é isso que ele vai precisar. Ele vai precisar ter uma lógica de programação, não para fazer programação necessariamente, mas para poder fazer os prompts de uma maneira inteligente. Então, o que você falou é tudo, Otero. Daqui para frente, nós, seres humanos, precisaremos estar assim. IA está aí. Como que eu falo? Como que eu pergunto? Porque a pessoa vai lá... Por que as pessoas testam o ChatGPT e não funciona? Porque elas pensam que é o Google. Elas vão lá e perguntam para o Google. Não vai dar certo, entendeu? Então eu tenho que dar um belo de um contexto para isso. E aí sim ela vai e faz. Aí ela faz tudo que eu preciso. Tá? Perfeito. Horácio, e eu queria te perguntar, aí já voltando um pouco para o nosso tema principal, que é falar do impacto no setor comercial, na venda, né? O impacto que a inteligência artificial está causando. Queria te perguntar, o que ela mudou de função? Eu vi que você falou uma sopa de letrinha, BDR, LDR, SDR. O que a inteligência artificial mudou em relação às funções de um processo de venda? Ou o que ela vai mudar? Queria muito aí que... Você já falou um pouquinho, queria muito que você falasse um pouco especificamente desse tema. Excelente, tá? Então, bem, essa sopa de letrinha, eu tenho essa mania de não falar as coisas. LDR é Lead Development Representative, então é um cara que gera lead. SDR é Sales Development Representative e BDR é Business Development Representative. O SDR e o BDR tem várias definições, né? Porque a gente adora dar... Então tem gente que fala que um é para o inbound, outro para o outbound. Não. SDR, ele é para venda um pouco menos consultiva, ele tem um jogo de cintura um pouco menor, tá? O BDR é mais corporate, então ele precisa ter um nível sociocultural maior e por aí. Não é que ele é mais sênior, ele tem um nível sociocultural um pouco melhor, tá? Hoje o que mudou? Nada. Ainda não mudou nada. Tá? Ainda não mudou nada, porque é agora que estão começando as coisas. O ChatGPT 4 mudou tudo, tá? O 3.5 ele ainda era meio robótico, e o ChatGPT 4 tem alguns meses aí, deve ter, sei lá, 5 meses. Então, assim, agora, gente, ninguém está fazendo o que a gente está fazendo na América Latina. E eu tenho certeza que daqui a 3 meses vai ter um monte de gente. Daqui a 6 meses, gente, não vai ter mais desempregado fazendo Uber, tá? Vai fazer tudo IA. Desempregado vai fazer IA, porque é no code. Então, vocês viram um prompt como que é, entendeu? Então, assim, qualquer um vai poder fazer o que eu faço hoje, só que com 90% de precisão.
Os pequenos, para eles já tá bom. Os grandes, não. Os grandes, 90%, não, obviamente que não tá bom, né? Mas então é isso. Então, hoje ainda não mudou. Agora, o que está mudando e o que você, LDR, SDR, BDR, tem que fazer para você não ser cortado, para você acompanhar isso daqui, tal. Tá. Todo profissional de vendas que eu conheço quer ser top performer, né? Bonita essa palavra, top performer, tá? Mas poucos querem pagar o preço, tá? E pagar o preço é o quê? Vamos lá. Primeiro, estudar. Tá, então se eu sou, para você que está me ouvindo, que é LDR, SDR, BDR e tal, a tua empresa não vai te dar tempo, Utopia, para você pesquisar sobre aquele lead, tal, não vai te dar tempo para você pesquisar tal, mas você pode pegar à noite e pegar, você tem que falar com 40 caras, cria uma listinha de URLs e todo dia você pede para o ChatGPT analisar aquele site, coloca 2, 3 links de profundidade no máximo, não precisa mais do que isso, e te dá em 2, 3 linhas, quais são os argumentos de venda que você tem que falar para ele. Antes, você vai explicar a sua empresa. Cara, olha o que eu estou falando para você. Você concorda que você vai ser mais produtivo que o João e que a Maria que estão do seu lado? Porque você vai atacar o cara, você vai lá ler, ó, a empresa faz isso, não é só isso. A empresa faz isso, vai por esse lado. Pega nessa dor aqui do cara. Você vai lá e detona, cara. Então, isso é um exemplo do que eu estou falando. E voltamos no prompt, voltamos em todo o negócio lá. Então, assim... Esses são os superpoderes que as IAs vão nos dar. E futuramente você vai poder comprar isso. Hoje não tem onde comprar. Então você tem que fazer. Hoje você tem que fazer. Se o teu gestor ainda não está nisso e não fez para todo mundo, faça você. Olha a boa notícia. Você vai ficar extremamente produtivo e os outros não. Eu brinco, cara, nunca foi tão fácil de sair da mediocridade. Entendeu? Assim, eu tenho, assim, só para vocês terem uma ideia que é engraçado. Eu admiro algumas pessoas, e tem 2 pessoas, assim, muito diametralmente opostas. Eu gosto do Sam Altman e eu gosto da Monica Anderson. A Monica Anderson, eles pensam radicalmente diferente com relação à IA, tá? E aí eu tenho uma sala chamada Sam Altman e uma sala chamada Monica Anderson, tá? E eu peguei, o que eu fiz ali, tá? Eu peguei todos os vídeos de entrevista, tinha que ser entrevista, porque aí quando é matéria, às vezes o jornalista fala coisa que não deve, tá? Não, estou falando de realmente, estou falando de entrevista, peguei todos os entrevistas do Sam Altman, todas as entrevistas da Monica Anderson e coloquei numa sala do Sam e uma sala da Mônica. E aí, quando eu vou fazer um artigo, quando alguém, imagina assim que a gente está aqui numa roda de gente de IA super, desculpa, bom português, mas super foda, aqui só alto nível, tá? E alguém fala assim, Horácio, o que você acha que deveria acontecer com tal? Eu pego rapidinho, pergunto para o meu Sam Altman, para a minha Monica Anderson, eles me dão 2 pontos de vista sensacionais, totalmente contrários, eu vou e venho e detono e falo, ó, gente, tem que ser feito tal coisa, tal coisa. Entendeu? Então, cara, para tudo está servindo hoje, para tudo pode servir, desde que você entenda que é um oráculo, mas esse oráculo, eu brinco que é ensinar um gênio, uma pessoa de 18 anos que é um gênio, mas que tem um grau de... Gente, não é politicamente correto que eu vou falar agora, mas assim, eu tenho um grau de autismo. É assim que eu vejo. Sem, pelo amor de Deus, o meu sobrinho é autista, eu amo, então assim, não estou falando nada, não pensem mal, mas a minha definição é essa, é ensinar um gênio de 18 anos que é autista. Então, assim, nem sempre quando você fala uma coisa para ele fazer, ele vai fazer. Mas ele é um gênio, ele é o cara mais inteligente, entendeu? Então, eu queria que quem está aqui até agora, já em 47 minutos, entenda que pela primeira vez na história, nós não seremos os mais inteligentes daqui a pouquinho. Mas isso não necessariamente é ruim. A gente pode usar isso para quê? Para entrar em simbiose e catalisar isso melhor para a gente. Eu sou um eterno otimista. Se eu não seria empreendedor, né? Entendeu? Então, assim, eu vejo um lado muito bom da IA. Eu não vejo o lado destrutivo. Claro que tem, claro que pode ter. Tá? Aliás, bem falando disso, vou falar uma coisa, porque eu promulgo muito isso para tentar contribuir com o grão. Sou extremamente a favor de uma regulamentação pesada em cima da IA, entendeu? Tal? Então isso tem que ter. E eu sempre brinco o seguinte, por exemplo, vai acontecer de clonarem foto da sua filha, da sua mulher, vão fazer besteira? Vão. Não é por isso que a IA é ruim. Agora, me diz uma coisa, por que as pessoas não clonam o dólar? Por que as pessoas não falsificam o dólar? Porque elas vão presas por causa da vida.
No Brasil, acho que são 15 anos, 20 anos, tá? Então, as pessoas pensam 2 vezes. Então, peraí, façam uma lei onde, se alguém fizer alguma manipulação por IA que ofender, que fizer tal, e que não falar que é IA, ela corre o risco de pegar 20 anos de cadeia. Pronto, ninguém mais faz isso, entendeu? Então, temos que fazer isso. Tá? Excelente, excelente, Horácio. E aí, voltando um pouco, né, a gente falou sobre essas, né, as aplicações, e a questão da alucinação, Horácio, né? Porque, assim, a gente ouve muito falar sobre alucinação quando a gente trabalha com Sem IA dúvida. generativa. E aí você tem uma forma de, né, mesmo fazendo todo o prompt, construindo ele da forma correta, né, qual que vai ser o papel daquela IA, ainda cabe ainda uma alucinação? Como verificar isso? Como tratar? Tá. Excelente pergunta. Primeiro, bem rapidinho, por que acontece a alucinação, tá? Eu acho que é algo bastante interessante para a gente ver. Vamos lá. Como que funciona? Como eu falei para vocês, a gente tem... Como que eu começo a explicar isso? Vamos lá. A inteligência artificial generativa nada mais é, então, do que um deep learning, tá? Do que uma rede neural profunda, então, como a gente falou, tá? E as redes neurais profundas, elas têm, entre aspas, uma virtude ou uma propriedade que é muito interessante, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa para tentar colocar para vocês, tá? Gente, vocês sabem o que é isso aqui que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um cupinzeiro. Tá? Eu ia falar isso, mas... Isso é um cupinzeiro. E esses cupinzeiros têm até 3 metros de altura. Eles estão normalmente na Austrália ou na África do Sul. Tá? O que é interessante, gente, é o seguinte: esses cupinzeiros aqui, tem uns em formato de catedral que são maravilhosos. Tal. Gente, esses cupinzeiros, se você faz um corte longitudinal dele, eles são uma maravilha da engenharia. Eles têm a rainha é quase inalcançável, extremamente fortificada. Os filhotes, eles ficam em camadas aéreas. Existe uma aeração para que eles não morram de calor. Imagina, na África do Sul e na Austrália. Tem lugares onde acumula água. Gente, é uma maravilha da engenharia. Aí eu te pergunto, quem fez isso? Que inteligência fez isso? A da rainha? Não. O cupim? Não. Então, quem fez isso é a inteligência coletiva do cupinzeiro, tá? Que é uma propriedade emergente, tá? Então, uma propriedade emergente é um sistema, já tem várias coisas, por exemplo, para que haja uma emergência de uma propriedade, você tem que ter um monte de indivíduos, tá? Se eu pegar 100 cupinzinhos, não vai me fazer um mini cupinzeiro. Ia ser legal, mas não vai. Então eu tenho que ter um número de indivíduos gigantesco, eu tenho que ter estigmergia, que chama-se, eu tenho que ter interação entre eles, tem um monte de coisas que aqui tem que acontecer. E aí emerge essa propriedade. E atenção, tem uma coisa muito legal. Se você consegue prever o que vai acontecer só olhando para o começo, não é propriedade emergente. Então o que é propriedade emergente? Gente, um monte de mitocôndria junto com um tal de núcleo faz a vida. Um monte de ações que sobem e descem faz o mercado. Tá? Como chama isso? Massas de ar polar, ar quente, fria, faz o clima. Então, tudo isso é imprevisível. E nunca, não é que a gente um dia vai prever o clima, a gente não vai prever o clima com exatidão nunca, porque é uma propriedade emergente, tá? Então, primeiro, tá? Por que eu tô falando isso, então? Porque como é que o ChatGPT realmente responde? Ninguém sabe, nem o melhor cientista de dados do mundo sabe. O que eles sabem? Eles sabem chegar até um ponto da estatística, da álgebra, tal. Mas exatamente como que ele responde é o que a gente chama de dilema black box. É o dilema da caixa preta. Não se sabe o que acontece, mas sim se sabe que é uma propriedade emergente. Tá? E aí que entra, então, a alucinação. Ou seja, dentro dessa propriedade que emerge, a prioridade é falar a próxima frase correta, a próxima palavra, mas não necessariamente verdadeira. Então, às vezes, ela alucina. Eu moro em Buenos Aires hoje com a Tati, e aqui não tem resfenol. E aí a Tati queria resfenol, porque ela gosta de resfenol. Tá. E aí eu peguei, entrei no ChatGPT, me fala qual que é o medicamento que mais tem perto, porque eles têm 3 princípios ativos do resfenol. Claro, tá aqui, compra esse daqui. Ainda bem que eu fui no Google, porque era um tarja preta ansiolítico, entendeu? Não tinha nada a ver com o negócio lá tal. Então, sim, ela alucina, o 4 alucina menos que o 3, e o Sam Altman já falou 10 vezes que o objetivo número 1 dele para o 5 é não alucinar, tá? Vou contar um segredo para vocês que ninguém sabe. A meu novo vendedor não alucina.
Zero alucinação. E o que a gente fez? A gente criou um agente patrulha. É um agente que, antes de sair a informação, o Júlio perguntou uma coisa, a IA nossa IA responde. Antes de passar isso para o Júlio, o nosso patrulheiro vê se aquela informação está condizente com o que a gente tem de referência. E se não tiver, volta. Tá? Então, sim, alucina, mas você não fica sabendo. Entendeu? E aí funciona perfeitamente. Então, sim, alucina. Assim como se você vai no Google e pergunta assim, quem é o melhor baterista do mundo? Não quer dizer que aquele primeiro que aparece lá é o melhor baterista do mundo, tá? Mesma coisa. Muito Perfeito. Bom. Muito bom. Horácio, eu queria, já que a gente está falando que a gente está na era da pergunta, eu costumo fazer essas perguntas para todo mundo que vem, para todo mundo que vem aqui. Qual que é a sua pergunta, Horácio? Qual que é a pergunta que te guia? Qual que é a pergunta que para você é cara? Qual que é essa pergunta que você se relaciona e guia a sua vida, guia seus princípios, guia a sua trajetória? Caramba! Difícil essa. Será que o chat GPT responde? Será que o chat GPT responde? Otero, essa eu quero ver. Sem parecer ser piegas ou sei lá, para mim é uma missão de vida, cara. Eu fiz 50 anos, cara. 50 anos nas costas. E eu vejo os meus amigos, por exemplo, que fizeram faculdade comigo e tal, já pensando em aposentar. Eu quero mudar o mundo, cara. Entendeu? Os caras querem aposentar. Então, assim, de segunda a quinta, os caras esperam um sextou. De janeiro a novembro, as férias. Depois você vai saber. Não, cara, entendeu? Então, para mim, é uma missão de vida. Eu quero impactar, seja a minha rua, meu bairro, a minha missão é impactar. E é algo até um pouco egoísta, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse isso como missão, eu ia ser um depressivo na vida. Então, isso me ajuda a não ser ali e tal. Então, para mim, a pergunta que está o tempo todo ali é como é que eu posso fazer algo grande que vai impactar milhões de pessoas? E se eu não conseguir, pelo menos que eu morra tentando, senão eu vou ser um velhinho muito frustrado, cara. Muito frustrado. Então, assim, eu acho que hoje eu estou chegando perto do que eu preciso para conseguir fazer isso. A Meu Novo Vendedor é o meu último trampolim antes de me jogar no que eu quero me jogar. Eu preciso de alguns milhões para isso, então eu consigo, através fazendo um exit em 3, 4 anos com a Meu Novo Vendedor. Então, para mim, a pergunta que é todo dia, Otero, que é justamente isso, cara, como é que eu faço para poder impactar, como é que eu faço para ajudar? Eu estou morando na Argentina, vendo aqui um monte de gente, sabe, que não tá legal, que não tem o que comer e tal. Então é algo que não me deixa dormir, não. E quem sabe a gente consegue ajudar de alguma maneira. Show de bola, bom saber, né? E essa sua energia, Horácio, contagia a gente, viu? É bem interessante, é bem legal. Eu vou te dizer uma coisa, porque eu quero que vocês me ajudem a divulgar isso pro pessoal da Forbes, tá? Vem falar Forbes Under 20, Under 30, caraca, quero ver fazer com 50 anos. Quero ver fazer com 50 anos, né? Dói tudo, gente. Dói as costas, dói as coisas aqui. Daí eu tô tendo que fazer um bebê nas costas, um bebê no colo, que é uma startup. Quero ver fazer com 50 anos, não com 30. Com 30 eu faço 10, né? Exato. E eu acho que a gente vai ficando mais maduro, vai ficando com mais energia se a gente vai na direção do nosso coração, do nosso propósito. A gente vai ganhando ferramentas, vai ganhando sabedoria para fazer as escolhas certas. Isso faz toda a diferença também. Não tem mais a energia física, mas tem esse outro tipo de energia que vem da experiência, vem da sabedoria de se conectar com o seu coração, com o seu propósito. Eu acho que isso faz muita diferença também. Eu, quando eu era mais jovem, eu tinha mais dificuldade, eu era mais turvo para mim o horizonte. Hoje eu tenho uma nitidez muito grande, né, do que eu quero fazer, e eu acho que isso aí ajuda também, né? A gente ter essa energia física, tira da cartola, né? Exato. E tá perto da molecada também, tá? De bons profissionais. Não é todo mundo como todo mundo, mas tá perto também ajuda muito. Eu não só empreendo com a Tati, que é a minha esposa que você conhece, mas eu empreendo com o Pedro. O Pedro é meu Head of Product da Meu Novo Vendedor. Ele tem 23 anos. Ele começou a programar com 13. Então, assim, e para mim é muito legal, porque a gente trabalha o tempo. Reunião de board é eu, o Pedro e a Tati, tá? Então aqui. E a gente não tem chave liga, desliga, e a empresa está crescendo e tá. Então está sendo um desafio extremamente muito gostoso, muito bom. Mas é muito importante estar perto da molecada, e é muito importante para a molecada estar perto de gente mais madura. Eu acho que esse é o grande chance agora, sabe? Assim,
Esse mix é muito importante. Não pode criar só uma startup com gente mais madura e também uma startup só com molecada. Você vai penar muito mais para poder chegar. Acho que esse mix, essa simbiose, ela é extremamente positiva. Tá? Show de bola, meu cara. A gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Aprendi um monte e acredito que vou aprender bastante ainda. Vou me aproximar cada vez mais aí da sua empresa, do seu ecossistema. E sucesso para você com o meu novo vendedor. Achei uma sacada sua, ousada. Como não se não fosse ousado, não seria de você também, né, Horácio? Boa. Isso aí, meu caro. Boa sorte na sua jornada. Fiquei feliz de receber você aqui e aprendi bastante no dia de hoje com você. Sensacional. Gente, se uma pessoa daqui sair impactada e entender que tem que se jogar de cabeça e fazer aquilo virar o seu melhor amigo, eu brinco, o prompt tem que ser seu melhor amigo, e você começa a fazer... Vou contar uma coisa para vocês. A LED fez, lembra que eu falei da LED fez 12 anos atrás, que a gente tinha o chá de ver? O pior problema da LED fez não eram as respostas. O pior problema é que as pessoas não queriam perguntar, não sabiam, porque nós não fomos condicionados a perguntar. Perguntar é um ônus, né? Se eu levanto assim, gente, eu não sei, burro, não sabe, tal. Entendeu? Tem um ônus social. Então, o ser humano não foi. O empreendedor, então, ele vai passar tudo o perrengue sozinho. Então, olha que interessante. Hoje você fala, mas eu vou fazer o que de prompt? Não sei que prompt que eu vou fazer. Mas se você tá com a mão na massa, você começa a entender, a pegar e ver e fazer isso aqui. Tá? Então, assim, se joga, o conselho que eu dou, CS, marketing, vendas, processos, o que for, se joga, começa a fazer prontos, bem bobinhos, bem simplesinhos, vai melhorando isso. Quiser me mandar, me adiciona no LinkedIn, me adiciona no Instagram, me manda, eu te ajudo a ver, tal. Mas, assim, faça algo agora por você, porque tá vindo um tsunami, gente. E se você tá, ou você tá ali pronto para surfar essa onda, ou você vai afundar e depois não dá para reclamar, tá? Isso aí. Então, muito obrigado, Horácio, muito obrigado, Júlio. A gente encerra mais um Aimana Cast e espere os próximos. A gente tá sempre trazendo um profissional de altíssima qualidade para falar sobre um tema de super interesse. E vamos firmar nossa prancha para pegar essa onda, né, Horácio? Vamos deixar essa onda engolir a gente, não. Exatamente. Então vamos construir isso. Depende da gente. Isso aí. Depende da gente. Gente. Um abraço. Obrigado. Um grande abraço. Até mais. Tchau, Luiz. Tchau. Até mais.